Hey, would you do a favor for me today? Você pode fazer um favor para mim hoje à Would you noite? stand up one more time? Você pode se levantar comigo? I believe Eu creio a divided world que uma igreja dividida needs a united church. precisa de uma igreja unida. A dead world Um mundo morto needs an alive church. precisa uma igreja viva. And so today, Então hoje, as a declaration com uma declaração of life, de vida, of de unity, unidade, of hope, de esperança, I want you to lift your neighbor's eu hand quero que up. você pegue a mão da pessoa que está do seu lado And I want you to say this with e me. eu quero que você levante e repita isso comigo. I'm here on purpose Estou aqui com um propósito, because I have a purpose. porque eu tenho um propósito. My heart is open. Meu coração está aberto, My mind is ready to receive minha mente está pronta a receber, because God is not finished with me yet. porque Deus não terminou comigo ainda. My best Meus days melhores dias are right in front of me, estão bem à minha frente and I have victory in my e life eu tenho vitória na minha vida, because Jesus lives in porque me. Jesus habita em mim. Amen. Amém? Aplauda o Senhor. Come on, Jesus. Amém, Jesus. I want to read. Eu I quero, want to stand for the reading just for a eu minute. quero que você fique de pé só para a gente ler a palavra do Senhor. We're going to read out of Acts 20, Nós vamos ler Atos 20 and then we'll sit down, e depois a gente vai sentar. and then you can relax, Aí depois você pode relaxar. and I'll stand. E eu fico em pé. Acts 20, Atos 20, verse 7. versículo 7. Now on the first day of the week, No primeiro dia da semana, when the disciples had come together, ajuntando-se os discípulos, this was the church. essa era a igreja. This was you and me. Isso era eu e você. This was on a Sunday. Isso era um domingo. They were gathered together. Eles estavam se juntando. They were worshiping. Eles estavam louvando. They were breaking bread. Eles estavam partindo pão. They were praying. Eles estavam orando. It says Paul the apostle Diz o apóstolo Paulo, began to preach to them. começou a pregar a eles. And he continued preaching E ele continuou a pregar until midnight. até a meia-noite. Now he had started preaching Ele começou a pregar at about 11:30 in the morning. mais ou menos umas 11h30 da manhã. He was preaching for 12 hours. Ele pregou 12 horas. I'm not going to do that to you today. Eu não vou fazer isso com você hoje. We got a hard stop. A gente vai parar. But Paul was preaching Mas o apóstolo Paulo estava pregando, because what he had to say porque aquilo que ele tinha a dizer was so important. era tão importante. He could not stop. Ele não podia parar. And the Christians gathered. E os cristãos se juntaram. They were leaning in. E eles estavam inclinados. They didn't have power. Eles não tinham eletricidade. They had a different kind of power. Eles tinham diferente poder. They didn't have electricity, Eles não tinham eletricidade, but they had the Holy Spirit. mas eles tinham o Espírito Santo. They had lamps that were burning. Eles tinham lamparinas que estavam queimando. And the lamps burning on the outside Estavam queimando pro lado de fora. were an indicator of the lamps burning on the Era um inside. indicador das lâmpadas queimando pro lado de dentro. The church was hungry. A igreja estava faminta. The church was leaning in. A igreja estava inclinada. The church was ready for revival. A igreja estava pronta para o avivamento. They were in the upper room, Eles estavam lá no quarto. but there was one boy. Mas tinha um garoto. In verse 9, No versículo 9, it says, in a window ele diz: numa janela sat a young man sentou um jovem whose name was Eutychus. que o nome dele era Eutico. And Eutychus E Eutico had sat down in a window sentou na janela while Paul was preaching. enquanto o apóstolo Paulo pregava. And he was starting to get E tired ele começou a ficar cansado. while Paul kept preaching. Enquanto Paulo pregava, And his eyes were starting to blink. e os olhos começaram a piscar, And his head was starting to tilt. e a cabeça começava a balancear, And he was starting to dream a little e bit. ele começou a sonhar um pouquinho, Until finally, até que finalmente the Bible a says Bíblia diz he fell asleep. que Eutico caiu no sono. And when he fell E asleep, quando ele caiu no sono, he leaned back ele encostou para trás and he fell out the window. e ele caiu da janela. The Bible A says Bíblia diz, he fell 3 stories, ele caiu por 3 andares, over 30 feet, mais de 30 metros, fully asleep dormindo, until he hit the floor. até que ele caiu ao chão.
He was dead. Ele estava morto. He was dead. Ele estava morto. The church A igreja gasped. respirou fundo. Oh no! Ai, não! People began to scream. As pessoas começaram a gritar. A man Um homem has just died acabou de morrer during our church service. durante o nosso culto. What are we going to do? O que vamos fazer? I want to preach to you Eu quero pregar a você today hoje words that will bring you back to life. as palavras que vão trazer de volta a vida. What to do O que fazer when you feel dead, quando você está se sentindo morto? when you're getting tired, Quando você está cansado? when spiritually speaking, Quando espiritualmente falando, you're starting to fall asleep. você está começando a adormecer. Lord, I pray Senhor, eu oro that you would speak to us today. que o Senhor fale conosco nessa manhã. Change us, Nos transforma, renew us, nos renova, revive us. nos aviva. Holy Spirit, Espírito Santo, light a fire, queima o seu fogo, wake us up, nos acorda and have your way in us. e toma o teu lugar em In nossas vidas. Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém. you may be seated. Você pode se sentar. How many of you have ever fallen asleep during church? Quantos de vocês já caíram no sono no meio do culto? Yeah. Me too. Eu também. My friend Daniel, O meu amigo Daniel que está aqui, one time uma vez, we were in college nós estávamos na faculdade and we grew up e together. nós crescemos juntos. And the night before church, E um dia antes da igreja, do culto da manhã, he had stayed up real late, ele ficou bem tarde da noite, just having fun. acordado, se divertindo. He was in college, Ele estava na faculdade. but the next day was church. No outro dia era dia de culto. And my dad was preaching, E o meu pai estava pregando. and Daniel was sitting E o Daniel estava sentado, 10 rows, tipo 10 fileiras, right in the center, bem no meio, right where the camera was. bem na câmera ali. And my dad was E preaching. meu pai estava pregando. And Daniel, E o Daniel, he was starting to get sleepy. ele estava começando a ficar sonolento. His eyes were blinking. Os olhos dele começaram a piscar duro. The seat felt so comfortable. O assento começou a ficar bem The confortável. piano was playing so O nice. teclado estava tocando tão gostoso. And all of a sudden, E logo... Vocês estão gostando, né? he fell asleep. Ele caiu no sono. And my dad was looking right at him. E o meu pai conseguia ver ele bem direito. And Daniel was totally E asleep. o Daniel estava apagado. And after the E service, depois do culto, people started walking past him. as pessoas começaram a passar por ele. Daniel woke up. O Daniel acordou. Praise God. Glória a Deus. That was good. Foi ótimo o culto. He's going up. Ele estava saindo, estava indo He's embora. leaving church. Ele estava saindo da igreja. My dad runs straight to O meu him. pai correu atrás dele. He says, Daniel, Ele falou: Daniel, how was that nap? como foi essa soneca? Did you get some good sleep Você today? conseguiu dormir bem durante o culto? Daniel was like, ah, Daniel estava com muita vergonha. I'm sorry, pastor. Desculpa, pastor. My dad said, don't let it happen again. E o meu pai disse: não deixe isso acontecer novamente. The truth is, A verdade é, we all can fall asleep. todos nós podemos cair no sono. Falling asleep is not a sin. Cair no sono não é um pecado. And I look at this man's story, E eu olho a história deste homem. and I think he gets picked on some. E eu acho que ele foi meio que levado pra fora, assim. People look at Eutychus, Deus olha pra Eutico. and they say, why wasn't he paying attention? Por que ele não estava prestando atenção? Why wasn't he listening to the sermon? Por que ele não estava prestando atenção na pregação? Why wasn't he keeping his lamp burning? Por que ele não manteve a lamparina acesa? But we've all been Eutychus before. Mas porque todos nós já fomos Euticos antes. We've all gotten tired. Todos nós já nos cansamos. We all fall asleep Todos sometimes. nós já caímos no sono. My wife, Minha esposa, she loves to talk to me ela ama falar comigo. right before we go to bed. Logo bem antes de dormir, She says, honey, ela fala: amor, come sit down. senta aqui comigo. Let's talk. Vamos conversar. And I'll say, okay. E eu falo: tá bom. And she starts talking. E ela começa a falar. And all of a sudden, E logo, she says, honey, e ela diz: querido, don't you care? você não se importa? I'm sharing my heart. Eu tô compartilhando meu coração. I said, yes. E eu digo: sim, sim, sim.
But your voice is so soothing. Mas a sua voz é tão suave. You put me to sleep. Você está me colocando para dormir. It's so nice. É tão boazinha. She says, I need you to be awake. E ela fala, eu preciso que você fique acordado. I'm trying to share my heart. Eu estou tentando compartilhar meu coração. I can only imagine Paul E eu consigo imaginar Paulo in the Word na palavra, thinking, what? pensando, o quê? Why was he sleeping? Por que ele estava dormindo? I was sharing my Eu heart. estava compartilhando meu coração. I was preaching my heart. Eu estava pregando aquilo que Deus me deu. But I want to talk for a moment Eu quero falar com você por um momento. about what makes you fall asleep. O que te faz cair no sono? What's causing you to get sleepy? O que faz te dar sonolência? There's three groups of people in this Tem passage. 3 grupos de pessoas nesta passagem. Group one Grupo 1 are the sleepy ones. são os sonolentos. Let's talk about Eutychus. Vamos falar sobre os eúticos. Let's talk about those that are falling Vamos asleep. falar sobre aqueles que estão caindo no sono. If you're taking notes, Se você está anotando, note takers, anotadores de Are history pregação makers. são aqueles que fazem histórias, world changers, mudam mundos culture e shapers. mudam e transformam culturas. Taking notes Anotação helps me not fall me asleep. ajuda a não dormir na pregação. So write this down. Então anota aí, The sleepy ones. os sonolentos. What's causing you to get sleepy spiritually? O que está te causando a ficar sonolento espiritualmente falando? Sleep is a gradual thing. E dormir, a sonolência é uma coisa gradual. It takes time to fall asleep. Demora um tempo para você cair no sono. How many of you have a hard time falling asleep? Quantos de vocês têm uma dificuldade para cair no sono? Like your brain is just thinking Alguns de about vocês ficam things. pensando antes de You dormir. have these to-do lists. Você fica pensando nas coisas que você tem que fazer. My wife is like this. A minha esposa é assim. She stays up till 3 in the morning. Ela fica até as 3 da manhã. I, on the other hand, Eu, do outro lado, I can fall asleep like eu that. consigo dormir assim, ó. All I have to do O que eu preciso fazer is close my é eyes, fechar os olhos, tilt my head, relaxar minha cabeça. and I'm out. E eu tô pronto. My wife gets upset. Minha esposa fica brava. How can you fall asleep so Como você fast? consegue dormir tão rápido? She doesn't realize Ela não percebe. I'm tired. Eu tô cansado. I have 5 kids. Eu tenho 5 filhos. And as a dad, E como um pai, they are always tugging on me, eles estão sempre me puxando, pedindo climbing on algo. top of me, Pulando em cima de mim. punching me, Me socando. kicking me. Me chutando. I want to show you a picture of my Eu quero family. te mostrar uma foto da minha família. So these are my 5 kids. Esses são meus 5 filhos. I have an 11-year-old, Eu tenho um de 11 anos. a 9-year-old, Um de 9 anos. 7-year-old, De 7 anos. 5-year-old, A 5 anos. and a 3-year-old. E uma de 3 aninhos. And they take up so much energy. E eles tomam muito da minha energia. Pray for me. Ore por mim. Pray for my wife. Ore pela minha esposa. She's watching them right now. Ela tá olhando eles agora, cuidando deles And I fly agora. home tomorrow. E eu vou voar amanhã pra casa. So pray for me. Então ore por mim. She's going to give them all to me. Ela vai dar os 5 pra mim. What's causing you to get O sleepy? que causa você a cair no sono? Maybe you're tired. Talvez você esteja cansado. Maybe life is getting harder. Talvez a vida está difícil. Maybe you're starting to feel stressed. Talvez você está estressado. Maybe you're getting worried. Talvez você está preocupado. Maybe you're getting discouraged. Talvez você está desencorajado. Discouragement can start to make you sleepy. O descorajamento te faz talvez cair no sono. Heartbreak. O coração quebrado. When my father passed away, Quando o meu pai faleceu, I was young. eu era bem jovem. It was sudden, Foi muito rápido. and I was so heartbroken. E eu estava com o coração partido. And then I was offended. E eu estava ofendido. I was offended at the hospital. Eu estava ofendido contra o seu hospital. I was bitter Eu estava com raiva at the doctors, com os doutores, the nurses. as enfermeiras. How did they let this happen? Como que eles deixaram isso acontecer? And then I was mad at the church E eu comecei a ficar bravo com a igreja, because my dad gave his life for the church. porque o meu pai entregou a sua vida pela igreja. He was always there for everybody. Ele estava lá sempre para todas as pessoas. But now people were leaving the church. Mas agora as pessoas estavam saindo da igreja, People that my abandonando. dad served. Pessoas que meu pai havia servido. And I was sad E eu estava triste. and I was heartbroken. E eu estava com o coração partido. I used to love sitting on the front row. Eu costumava amar a sentar na primeira fileira. I'd have my Bible out. Eu tinha minha Bíblia aberta. I'd be taking notes. Eu estava anotando as pregações. I was hungry. Eu estava faminto.
Yesterday we went to the churrascaria Ontem nós fomos na churrascaria. and I was so happy. E eu tava tão feliz. They kept bringing meat. Eles continuavam a trazer carnes. It was incredible. Foi incrível. As long as my card was on green, Contanto que meu cartão estivesse no they verde, kept it coming. eles continuavam a trazer. And then I put it on red E eu coloquei pro vermelho. because I was satisfied. Porque eu tava satisfeito. I was full. Eu tava cheio. I was ready to take a Eu nap. tava pronto para tirar uma soneca. I had eaten enough. Eu já tinha comido o suficiente. We can get like this with God. Nós podemos fazer isso às vezes com Deus. During that season Nessa fase that people were leaving our church, que as pessoas estavam deixando a nossa igreja, I wanted to move from the front row eu queria sair da primeira fileira to the middle, pro meio, to the back. pro fundo. I didn't want people to see me. Eu não queria que as pessoas me vissem. I was Eu embarrassed. tava com vergonha. I was bitter. Eu tava com raiva. I was offended. Eu tava ofendido. I was upset at the Eu church. tava muito bravo com a igreja. I was upset at God. Eu tava bravo com Deus. Why did this happen? Por que isso aconteceu? I think I can relate to Eutychus. Eu penso que eu posso me relacionar com Eutico. I don't think he started out on the window. Eu não penso que ele começou na janela. I think over time, Eu penso que com o tempo do dia, ao decorrer do dia, with enough disappointment, com muitos descontentamentos, with enough pain, com muitas dores, we can all end up at the window. a gente pode acabar na janela. That's where I was. É onde eu estava. Discouraged, Descorajado, sad, triste, offended, ofendido, tired, cansado, overwhelmed. além de cansado. And Eutychus sat down at the window. E aí Eutico sentou na janela. One foot out the window Um pé fora da janela and one foot in the church. e um pé na igreja. One foot in the upper room Um pé dentro da sala, do and one quarto. foot in the world. E um pé no mundo. I think he started sitting there, E ele começou a estar sentado lá, critiquing. criticando. He heard the message, Ele ouviu a mensagem, but he wasn't listening. mas ele não estava prestando atenção. I think he was frustrated. Eu acho que talvez ele podia estar frustrado. I've heard this. Eu já ouvi isso. I know this. Eu sei disso. I've seen all the miracles. Eu já vi todos os milagres. But what about me? Mas e quanto a mim? What about my life? E quanto à minha vida? I'm still hurting. Eu ainda estou doendo. I'm still Eu heartbroken. ainda estou com o coração partido. Sometimes Às vezes, we can find ourselves at the window, nós podemos nos encontrar na janela. and gradually E gradualmente, we start to fall asleep. nós começamos a cair no sono. It's not that we're mad at God, Não é que estamos bravos com Deus, it's that we're hurt. mas que estamos magoados. We're disappointed. Estamos desapontados. We're overwhelmed. Estamos cansados. I heard this true story. Eu ouvi essa história verdadeira. There was a town Tinha uma cidade in Rodney, Mississippi. que se chama Rodney, Mississippi. A group of business leaders Grupo de homens de negócios and Christian men and women e cristãos, homens e mulheres, in the 1700s. nos anos 1700, They began to pray together. eles começaram a orar juntos. Oh God, Ó Senhor, bless our city. abençoa a nossa cidade. Help us to prosper. Nos abençoa, nos ajuda a prosperar. Help us to grow. Nos ajuda a crescer. Make us strong Nos faz fortes. so we can be a light Para que possamos ser luz to the United States of aos America. Estados Unidos da América. Their town began to grow. E a cidade começou a crescer. They were right next to the Mississippi River. Eles estavam bem próximos ao rio Mississippi. The river was huge. O rio era gigante. It was deep Era fundo and it was wide. e era largo. And there was fishing E tinha peixes. and there was boating E activities. tinha barcos. And this town E essa cidade went from a few people foi de poucas pessoas to thousands of people. para milhares de pessoas. They began to build hospitals, Eles começaram a criar hospitais, restaurants, restaurantes, schools, escolas, churches, igrejas, massive churches, igrejas gigantes,
big houses, grandes casas neighborhoods. e bairros. It became the most prosperous city in America. Se tornou a cidade mais próspera da América. It was successful. Era sucedida. It had multi-millionaires. Tinha multimilionários. It was growing. Estava crescendo. People were moving to the city Pessoas estavam se mudando para a cidade. by the tens of thousands. Aos milhares. But something happened. Mas algo aconteceu. Something that nobody saw coming. Algo que ninguém viu acontecer. Just outside the city, Logo afora da cidade, there had been some storms tinha algumas tempestades that had knocked some trees down. que derrubou umas árvores. And when the trees fell into the river, E quando as árvores caíram no rio, instead of floating down, em vez de caírem e começarem ao longo do rio, seguirem o they rio, got stuck in the mud. elas ficaram presas na lama And more branches, e em mais galhos and sand, e areia and dirt, e terra and wood. e madeira. It all began to build up E aí começou a criar um bolo to where it was blocking the water. onde estava bloqueando a água. And the river E o rio, that used to flow in the city que continuava a correr pela cidade, started to dry up. começou a secar. It didn't happen overnight. Não começou do dia para a noite. It happened over 10 years. Aconteceu ao longo de 10 anos. But as it began to dry up, E assim que começou a secar, the river began to shift. o rio, a curva do rio começou a mudar. Because of this dam, Por causa dessa represa, it shifted 2 miles away from the trocou city. tipo 4 quilômetros mais ou menos fora da cidade. Gradually, Gradualmente, restaurants started losing business. restaurantes começaram a perderem os They started to negócios. shut down. Eles começaram a fechar. Hospitals started Os closing. hospitais começaram a fechar. Churches started As shrinking. igrejas começaram a diminuir. Families started leaving. As famílias começaram a ir embora. Schools closed down. As escolas se fecharam. Neighborhoods became vacant. Bairros ficaram vazios. Today, Hoje, Rodney, Mississippi Rodney, Mississippi, is a ghost town. é uma cidade completamente vazia. A ghost town. Uma cidade sem nada. Nobody lives there. Ninguém mora lá. Dilapidated buildings. Os prédios bonitos. What happened? O que aconteceu? What used to be the most prosperous city O que era uma cidade mais próspera became empty ficou vazia. because they got away from the river. Porque eles saíram do rio. The river O rio is what kept them prosperous. é o que manteve eles prósperos. The river is what kept the city O growing. rio é o que manteve eles, a cidade continuando. Friends, the river Amigos, o rio is the word of God, é a palavra de Deus. the Holy Spirit, O Espírito Santo, presence of God, a presença de Deus, the power of o God. poder de Deus. When we get disconnected Quando from the nós river, nos desconectamos do rio, we lose everything. a gente perde tudo. Never disconnect Nunca se desconecte from the river. do rio. Never let Nunca deixe debris que os galhos build up in your heart. se junte no seu coração. When I was sitting in that season, Quando eu estava sentada naquela época, when my father had passed, quando meu pai havia morrido, something had to change in me. algo tinha que mudar no meu coração. Something had to break in me. Algo tinha que quebrar em mim. I needed to come back to Eu life. tinha que voltar para a vida. Every Christian Todo cristão is one step away está a um passo from falling asleep. de cair no sono. The first sign O primeiro sinal is thinking that you won't fall é asleep. pensar, você não vai cair no sono. It wouldn't happen to me. Não vai acontecer comigo. I'm the exception. Eu sou exceção. I would never fall asleep. Eu nunca vou cair no sono. I would never drift away Eu from God. nunca vou fugir, sair de perto de I'm a Deus. strong Eu Christian. sou forte. In Matthew 26, Em Mateus 26, Peter, Pedro, he told Jesus, ele disse: Jesus, I will never deny you. eu nunca vou te negar. I'll never drift away. Eu nunca vou sair de perto de você. I'm a strong Christian. Eu sou um cristão forte. I'll never fall asleep. Eu nunca vou cair no sono. And Jesus went into the Garden of E Gethsemane. Jesus foi ao jardim do Getsemane. He told his disciples, E ele falou para os seus discípulos: stay right here. fiquem bem aqui. Watch. Olhem, Stay awake vigiem, fiquem acordados. and pray E orem for the devil, para que o diabo, your adversary, o seu adversário, he's seeking ele está buscando to devour you. para te devorar.
The spirit is willing, O espírito estava querendo, but the flesh is weak. mas a carne é fraca. Watch and pray. Vigie e ore. Peter, Pedro, you got it, Jesus. tá certo, Jesus? I will stay awake. Eu vou ficar acordado. Jesus goes off to pray. Jesus sai para orar. Peter, Pedro, James, Tiago, John, João, Matthew, Mateus, Thomas. Thomas. They all fell asleep. Todos caíram no sono. Don't tell me Não me diga that you'll never fall que asleep. você nunca vai cair no sono. Every Christian Todo cristão is susceptible está suscetível to falling a asleep. cair no sono. And it's not always your fault. E não é sempre a sua culpa. Sometimes we fall asleep Algumas vezes caímos no sono, not because we've done something wrong, não porque fizemos algo errado, but because others have done wrong to us. porque outros fizeram algo de errado para nós. We get knocked down. Nós somos derrubados. We get hurt. Nós nos machucamos. Just like when people were leaving our church, Assim como pessoas estavam deixando a nossa igreja, I started falling asleep. eu comecei a cair no sono. I was mad. Eu estava bravo, I was hurt. eu estava dolorido, I was eu embarrassed. estava com vergonha. Some people are sleeping Algumas pessoas estão sonolentos because of shame. por causa da vergonha. Shame of what you've done. A vergonha daquilo que você fez. Shame of what happened in your family. Vergonha daquilo que aconteceu com a tua família. Shame from the divorce. Vergonha do divórcio. Shame from one of your kids doing something wrong. Vergonha porque seus filhos talvez fizeram algo errado. Shame because of something your husband did. Vergonha porque o seu marido talvez fez algo errado. Shame because of something your dad did. Vergonha porque talvez o seu pai fez algo errado. There was one moment Tinha um momento where a woman quando uma mulher was caught in the act of foi adultery, pega no ato de adultério. and she was thrown at the feet of E ela foi Jesus, jogada aos pés de Jesus. and her head hung down, E a cabeça baixa, tired cansada, from the shame. da vergonha. The Pharisees Os fariseus were holding their stones, estavam segurando as pedras, ready to kill her, prontos para apredejá-la, ready to punish this woman prontos para puni-la for the sin, pelo pecado, the secret sin pelo pecado secreto that had been que exposed. tinha sido exposto. But Jesus, Mas Jesus, he gets right down in the dust. ele vai lá na areia, na terra. Jesus comes right next to the sleepy Ele vai ones, lá perto daqueles que estão sonolentos. and he starts writing in the sand. E Jesus começa a escrever na areia. And then he looks at the E Pharisees. ele olhou para os fariseus. He looks at the church people. Ele olhou para o povo da igreja. He says, you, Ele disse: você, and you, e você, and you, e você, and you. e você. Whoever has no sin, Aquele que não tem pecado, you get to throw the first stone. você joga a primeira pedra. Some scholars believe Alguns estudiosos dizem that Jesus wrote down the secret sins of the Pharisees. que talvez Jesus escreveu alguns pecados escondidos e secretos dos fariseus. Jesus knows Jesus sabe our deepest os secrets. nossos segredos mais profundos. One by one, the Pharisees dropped their stones. Por os fariseus começaram a deixar as pedras. Jesus looks at the sleepy girl, Jesus olhou para a garota, caught in her shame, pega na vergonha, overwhelmed. humilhada. In a way, De uma maneira, she was sitting on a window, ela estava sentada na janela, overwhelmed by discouragement, cansada, desencorajada, overwhelmed by judgment, cheia do julgamento dos outros, embarrassed. com vergonha. Don't see me. Não olhe para mim, Don't look at me. não olha para mim. I'm not worthy. Eu não sou digna. I'm not worthy. Eu não sou digna. Shame Vergonha makes a person feel faz que a pessoa se sinta like they're not worthy. que elas não são dignas. Shame is not from God. A vergonha não é de Deus. Conviction Convicção is from God. é de Deus. That leads you to repentance, Isso te leva ao arrependimento, to receive forgiveness. para receber perdão. But shame Mas vergonha is from the devil, é do diabo. the accuser of the brethren, O acusador do inimigo, accusing you. acusador dos irmãos. Shame on you. Vergonha. Jesus Jesus looks at the woman olha para a mulher and he says, shame off you. e diz: sai, a vergonha está de fora de ti. Where are your accusers? Cadê os seus acusadores? Neither do I condemn you.
eu não te condeno. And he lifts her out of her E shame. ele levanta ela da sua vergonha. He says, go and sin no E ele fala, vá e não peque mais. You are forgiven. Você está perdoada. Come awake. Acorda. Come alive. Se Come out aviva. of that shame. Sai desta vergonha. This is what this story is about. Isso que essa história é sobre isso. All of us Todos nós are tempted to fall asleep. estamos tentados a cair no sono, Asleep in our sin. a cair no pecado, Asleep in our shame. sonolentos da nossa vergonha, Asleep in our hurt. cair no sono na nossa dor. I remember hiking in the Grand Eu Canyon me lembro fazer uma trilha no Grand Canyon, in Arizona. no Arizona. And I hiked all the way to the bottom of this E canyon. eu caminhei até o final, até o fundo do canyon. And there was a base camp. E tinha uma base. And there were tents. E tinham tendas. And I was tired. E eu estava cansado. And all of a sudden, this older man, E logo que eu cheguei, he comes hiking down the mountain. esse homem mais velho chegou da montanha. And he walks up to me. E ele começou a falar comigo. And he was 75 years E old. ele tinha 75 anos. He had gray hair. Ele tinha cabelos grisalhos. He had bloodshot Tava eyes. com os olhos de sangue. He said, oh boy, oh boy, oh boy. E ele disse, ô menino, ô menino, ô menino. Oh, wow. Olha, This place is beautiful. este lugar é maravilhoso. I said, is this your first time? E eu perguntei para ele, essa é a sua primeira vez? He said, no, son. E ele disse, não, filho. This is my 70th time. Essa é a 70 vezes que eu já fiz isso. He said, I said 7? E eu falei, 7 vezes? He said 70. E ele disse, não, 70 vezes. He said, I've hiked down to this canyon Ele falou, eu já caminhei esse canyon from one side to the other de side, lado ao outro, rim to rim, de borda a borda, 70 times. 70 vezes. Since I was 20 years old, Desde que eu tinha 20 anos de I've idade. done this 70 times. Eu já fiz isso 70 He vezes. said, I'm Eu 75 tenho 75 anos. and I'm going to keep on E hiking eu vou continuar caminhando. because I'm not dead yet. Porque eu não tô morto ainda. I laughed. Eu ri. He said, I've seen everything here, E ele disse, eu já vi tudo. rim to rim. De borda a borda. But every time I do it, E toda vez que eu faço isso, I see something new. eu vejo algo novo. I see something I didn't see before. Eu vejo algo novo que eu não vi ainda. I see twists and turns. Eu vejo voltas e curvas. It comes alive to me all over E again. ela se torna viva para mim novamente. I can't get enough of this. Eu não consigo ter o suficiente disso. I've been rim to rim Eu já estive de capa a capa 70 times, 70 vezes. but I'm going to keep going Mas eu vou continuar caminhando. because there's more. Porque tem mais. There's more than meets the eye. Tem mais do que a gente pode ver. I started thinking about my Bible Eu comecei a pensar na minha Bíblia. because this can happen to Christians. Porque isso pode acontecer com cristãos. You can read from Genesis to Você Revelation, pode ler de Gênesis a Apocalipse. rim to rim, De capa a capa. and say, I've seen enough. E você pode dizer, eu já vi tudo. I've been there. Eu já estive lá. I've done that. Já vi tudo. I've heard every sermon. Já ouvi tudo que podia ser pregado. I'm satisfied. Já estou satisfeito. I'm going to go sleep Eu vou dormir in the window. lá na janela. I'm going to go see what the world has to Eu vou offer. ver o que o mundo tem a me oferecer. I'm the exception. Eu sou exceção. I've had enough church. Eu já fui muito na igreja. I've already heard the sermon. Eu já ouvi muito sermão. So I'm just going to put my foot out the Então eu window vou colocar o meu pé fora da janela. because the church Porque a igreja and the Bible e a Bíblia is not that exciting to me. não é tão animado para mim mais. Friends, Amigos, the Word of God a palavra de Deus is alive. é vida. It's alive. Ela tá viva. This book Esse livro is alive. tá vivo. And there's more. E tem mais. There's more than you've Tem seen. mais do que você pode ver. There's fresh Tem revelation. revelação There's fresca. fresh joy. Tem alegria There's fresca. fresh hope. Tem esperança There's fresca. nothing in the world Não tem nada no mundo that can compare to God's que Word. pode se comparar à palavra de There Deus. is nothing out that window Nada naquela janela that can satisfy you like que this. pode te satisfazer como isso. This is my life. Isso é sua vida. This is my bread. Esse é meu pão. This is my adrenaline. Essa é a minha adrenalina. This is my joy. Essa é a minha alegria. This is my hope. Essa é a minha esperança. This is my freedom. Essa é a minha liberdade.
verdade. God's word A palavra de Deus is alive. está viva. So why? Por quê? Why do we fall asleep? Por que caímos no sono? Something inside starts to die. Algo dentro de nós começa a morrer. The second group O segundo grupo, in Acts 20 em Atos 20, was the church. era a igreja. It says that the church was gathered there that day, Dizem que a igreja estava se encontrando. and the church was hungry. E a igreja estava com fome. They were listening to Paul preach. Eles estavam ouvindo Paulo pregar. They were taking notes. Eles estavam anotando. They were reading their Eles Bible. estavam lendo a Bíblia. They were breaking Eles bread. estavam partindo pão. They were Eles fellowshipping. estavam em comunidade. They were Eles laughing. estavam rindo. They were having a great Eles estavam se time. divertindo. But somebody Mas alguém was drifting. estava fugindo. While the church Enquanto a igreja was having a great time estava together, se divertindo juntos, somebody was falling through the cracks. alguém estava caindo pelas rachaduras. Somebody Alguém was watching everybody else estava assistindo todos da igreja, in the cliques os grupinhos da igreja and the clubs e os clubinhos da igreja and the fun e a diversão da igreja and the volunteers e os voluntários and everybody e else. todos os outros, While the church enquanto a igreja was having a good time, estava se divertindo, someone was drifting. alguém estava escorregando. My family went to the ocean A minha família foi ao oceano several years ago alguns anos atrás, when our kids were even smaller than they are quando now. nossas crianças ainda eram menores do que elas são agora. My oldest son, O meu mais velho, he wanted to get into the water. ele queria entrar na água. His siblings, Os seus irmãos, they were building a eles sandcastle. estavam montando um castelo de areia. My wife was laying out getting a tan, A minha esposa estava tomando um sol and I was looking at the ocean. e eu estava olhando para o mar. I was thinking about all the church, E eu estava pensando na igreja. and I was watching my kids, E eu estava olhando os meus filhos. and my 5-year-old, E o meu de 5 anos, he started wandering ele começou a meio que a sair de perto, right behind me. bem atrás de mim. He got into the ocean, Ele entrou no mar, the Pacific Ocean, no Oceano Pacífico. and a huge wave E uma onda enorme came on top of him passou por cima dele, tomou ele and began to drag him out. e começou a puxá-lo. His head was bobbing out of the water. A cabeça começava a subir e descer da água. Daddy! E ele começou, papai, Daddy! papai, Save me! me salva. Daddy! Papai, me salva. Daddy! Papai. I was terrified. Eu tava com muito medo. My wife starts screaming, A minha esposa começou a gritar: Paul, Paulo, save our son! pô, salva nosso filho. He's drowning! Ele tá afogando. He's in a riptide! Ele tá numa correnteza. He's getting pulled out to the Ele tá ocean! sendo puxado pelo oceano. Save him! Salva Jumped ele. into the water. Eu pulei na água. I wasn't thinking about my kids on the beach Eu nem pensei nas crianças da areia, because they were safe. porque eles estavam salvos, seguros. They were okay. Eles estavam tudo bem. I was thinking about my lost son. Eu pensei no meu filho perdido. I was thinking about the one that was drifting. Eu pensei naquele que estava se afogando. I was thinking about the one that was drowning. Eu pensei naquele que estava se afogando. So often, Então, geralmente, the church a igreja is on the beach. está na praia. We're having a good time. Estamos nos divertindo. We're building sandcastles. Estamos montando castelos de areia. We're playing volleyball. Estamos jogando vôlei. We're playing beach tennis. Estamos jogando beach tênis. We're laying out. Estamos tomando sol. And somebody is drowning. E alguém está afogando. And it's not just somebody. E não é só alguém. It's a family member. É um membro da família. It's a family member. É um membro da família. It's one of us. É um de nós. It's one of us. É um de nós. Eutychus Eutico was not a stranger. não era um estranho. He was a church member. Ele era um membro da igreja. But he was struggling. Mas ele estava com dificuldades. He was falling. Ele estava caindo. While the church Enquanto a igreja was distracted. estava distraída. Not by bad things, Não por coisas ruins,
They were having church. Eles estavam tendo igreja, fazendo culto. It's not bad. Não tem nada de errado com isso. Just don't forget, Mas não se esqueça, we're not just here for us. nós não estamos aqui somente por nós. We got to keep an eye out. Nós precisamos manter os nossos olhos atentos. We got to help a brother. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. We got to help a sister. Nós precisamos ajudar as nossas irmãs. We got to pray for each Nós other. precisamos orar um pelos outros. So I jumped in the ocean. E eu pulei lá no mar. I started swimming towards my E eu son. comecei a nadar ao meu filho. I said, Liam, E eu comecei a falar, Liam, I'm coming. eu tô chegando. I'm coming. Tô chegando. I said, Dad. E ele afogando. He was starting to go under. E ele estava começando a Finally, afundar. I grabbed his arm Finalmente eu consegui pegar o braço dele. I pulled him out of E eu the water. puxei ele. and I put him on my E eu shoulders. coloquei ele no meu ombro. I said, just hold on. E eu falei, segura firme. Hold on. Segura. He said, I'm trying, Eu vou, Daddy. e ele falava, eu tô tentando. I'm trying. Eu tô tentando. And I began to swim E eu back to the comecei a beach. nadar pra volta pra praia. When we got back to the beach, Quando voltamos pra praia, he was alive. ele estava vivo. He was alive. Ele estava vivo. I was so thankful. E eu estava tão grato. God saved my son. Deus salvou o nosso filho. But I would have died Mas eu teria morrido to save my boy. pelo meu filho. Where is the loyalty? Onde está a lealdade? Where is the Onde sacrifice? está o sacrifício? Where someone in the church Quando alguém da igreja would lay down their life a derramar a sua vida to save somebody para else. salvar um outro. Jesus said, Jesus disse, suppose you were a shepherd talvez você fosse um pastorzinho. and you had 100 sheep Você tinha 100 ovelhas and 99 e 99 were just fine. estão tudo bem. They were hanging out with you. Estão ali pertinho de você. They were eating. Estão comendo. They were having a good time. Estão tendo um bom tempo. But there was one Mas aí tem one little sheep uma ovelhinha that was drifting, que começa a se afastar, wandering, que começa a fugir, getting lost. começa a se perder. One prodigal son Um filho pródigo who had squandered his wealth on que prostitutes, perdeu toda a sua fortuna com prostitutas, who had made some bad decisions. que tomou decisões ruins. What are you gonna do? O que você vai fazer? Well, forget about him. Ah, esquece dele. It's just one. É só um. We got 99. Temos 99. We're just fine. Tá tudo bem. This is all we care about here. A gente se importa só com isso aqui, ó. Jesus says, no. Jesus disse não. A good shepherd Um bom pastor, will leave the 99 ele deixa os 99 and go after the e one. vai atrás do um. Friends, Amigos, I've been the one before. eu já fui uma vez. I've been in the shepherd position Eu já estive na posição do pastor. and I've been the lost sheep. Eu já estive na posição da ovelha perdida. And I am so thankful E eu sou tão grato that there were some church people que tinha pessoas da igreja that came looking for me que veio me procurar and they found me. e me acharam. They found me Me acharam. and they said, Paul, E eles disseram: Pô, get back in church. volta para a igreja. Get back in the word. Volta para a palavra. Get out of that. Sai dessa vida. God loves you. Deus te ama. God has a calling on your Deus tem life. chamado para tua Come vida. back to the flock. Volta para o rebanho. Church, Igreja, this is what we're called to do. é isso que somos chamados para fazer. When we see somebody fall, Quando vemos alguém cair, when we see somebody falling asleep, quando vemos alguém cair no sono, the role of the church a posição da igreja is to rescue, é to resgatá-los, save, é salvá-los, to heal, é curá-los, to restore. restaurá-los. The third group O terceiro grupo is Paul, é Paulo, the revivalist. o avivalista. Revivalist. O avivalista. Acts 20, Atos 20, verse 9. versículo 9. Eutychus Eutico was sinking into a deep sleep, estava caindo num sono profundo. and he became so overwhelmed by his sleep E ele tava tão forte o sono. as Paul kept E preaching. assim que Paulo continuava a pregar, Eutychus Eutico leaned back. ele encostou e caiu. He fell. Caiu. It was a hard fall. Foi uma queda dura. So hard Foi tão dura that he died. que ele morreu. But Paul, Mas Paulo, in verse 10, no versículo 10,
went down. Foi lá embaixo, desceu. This is what revivalists É do. isso que avivalistas fazem. Paul said, O Paulo disse: if nobody else se ninguém mais is going to save this vai guy, salvar esse cara, if nobody else se ninguém mais cares about this se guy, importa com esse cara, if everybody else se todo mundo has written him off, já descartou, has disregarded him, já deixou ele pro lado, I'll be the one. eu serei aquele. I will lift him. Eu vou levantá-lo. I will cover him. Eu vou cobri-lo. And I will breathe life into E him. eu vou respirar o The Bible sopro da says, vida. the Bible says Paul fell on the boy. A Bíblia diz que Paulo se debruçou sobre o menino. Something like CPR. Algo como fazer respiração boca a boca. E ele... What was he doing? O que ele estava fazendo? He was putting life Ele estava voltando a vida. back into the dead. De volta àquele morto. Cancel the funeral. Cancela o enterro. Cancel the funeral. Cancela o funeral. God's not finished yet. Deus não terminou aqui ainda. I know he looks dead. Parece que ele está morto. I know your marriage looks dead. Parece que seu casamento talvez esteja morto. I know your son looks dead. Talvez seu filho pareça estar morto. I know some of your prayers look dead. Talvez as suas orações parecem estar mortas. I know some of your dreams feel dead. Talvez os seus sonhos parecem mortos. I know a part of you feels dead. Talvez uma parte de você parece morta. Cancel the funeral. Cancela o funeral. God's not finished yet. Deus não terminou ainda. There's still life inside of Ainda him. tem vida dentro dele. It's not over. Não acabou. It's not over. Não acabou. It's not over. Não acabou. God's not done. Deus não acabou. He's coming back. Ele está voltando. He's coming back. Ele está voltando à vida. What do revivalists do? O que um avivalista faz? They breathe life back into Ele people. respira vida de volta a vidas. They take dead churches Ele pega igrejas mortas and they bring them back to e life. traz de volta a vida. They take dead people Ele pega pessoas mortas and they bring them back e to traz de life. volta a vida. Hey Lazarus, Ei, Lázaro, come out. sai! Hey Eutychus, Ei, Ébrecos, come back. sai! You are loved. Você é amado. You are called. Você é chamado. You are chosen. Você é escolhido. You are not forsaken. Você não foi abandonado. You are not forgotten. Você não foi esquecido. You are not done. Você não acabou. I know you fell, Eu sei que você caiu and we've all fallen. e todos nós caímos. We've all fallen short Todos nós caímos of the glory of God. da glória de Deus. I know you fell, Eu sei que você caiu, but I'm here to tell you mas eu tô aqui para te dizer that your falling que a sua queda is a part of your calling. é parte do seu chamado. What you went through O que você passou is about to become your testimony. vai se tornar o seu testemunho. I know you feel Eu embarrassed. sei que você tá com vergonha. I know you feel overwhelmed. Eu sei que você tá cansado. But we serve a God Mas nós servimos um Deus who restores, que restaura, who revives, que reaviva, who breathes life. que respira vida. Eutychus, Eutico, get back up. levanta-te. The boy that had fallen, O menino que havia the caído, boy that was o dead, menino que estava morto, had come back to life. voltou à vida. Friends, Amigos, this is my story. esta é a minha história. This is your story. Esta é a sua história. This is your parents' Esta story. é a história dos seus pais. This is your brother's É a story. história dos seus irmãos. This is your sister's É a story. história das suas irmãs. You just haven't seen it yet. Você ainda não viu, talvez. But God is still working. Mas Deus ainda está trabalhando. God is still speaking. Deus está falando. God is still breathing. Deus está respirando. God is still reviving. Deus está avivando. He's not finished yet. Ele não terminou com He's você not ainda. finished with you Ele yet. não acabou com I want você you to stand ainda. on your feet Eu all quero que over você this se place. levante neste local. Jesus. Jesus. Just close your eyes. Feche os seus olhos. Put your hand on your heart. Coloque a mão no teu coração. Hear these words. Escute essas palavras. It's like God has put his hand on your heart. É como Deus está colocando a mão no teu coração.
and he's doing CPR on you. E ele está fazendo respiração, te avivando. He's pumping your chest. Ele está pressionando o teu coração. He's saying, come alive. Ele está dizendo, volte a viver. Come alive. Volte a viver With joy, com alegria, with hope. com esperança. Come alive. Volte a viver. Come awake. Acorda. You are loved. Você é amado. You are forgiven. Você é perdoado. You are redeemed. Você é redimido. You are not alone. Você não está só. You are called. Você é chamado. You are anointed. Você é ungido. You are fearfully and wonderfully Você foi made. feito maravilhosamente por Deus. You are a child of God. Você é filho e filha de Deus. You are a miracle. Você é um milagre. You are a testimony. Você é um testemunho. The enemy thought he had you, O inimigo pensou que tinha te acabado. but Jesus said, you are mine. Mas Jesus disse, você é meu. The enemy thought he had you, O inimigo pensou que tinha te destruído. but Jesus said, you are Mas mine. Jesus disse, eu sou You teu. belong to Jesus. Você pertence a mim. The devil is defeated. O diabo já foi derrotado. The devil is a liar. O diabo é um mentiroso. Right now, Agora, I want to pray for you. eu quero orar por você. I feel to lay hands on you. Eu sinto de impor as mãos sobre você. If you're here today Se você está aqui and nessa this word manhã was for you, e essa palavra foi para você, I want you to leave your seat. eu quero que você saia do seu lugar agora Come down to this e venha altar. aqui a esse altar. I want to pray for you Eu quero today. orar por você In hoje. Jesus' name. Em nome de Jesus. Come alive. Volte a viver. Hope in Jesus' name. Esperança em nome de Jesus. Grace in Jesus' name. Graça em nome de Jesus. Peace in Jesus' name. Em nome de Jesus. Healing in Jesus' name. Cura em nome de Jesus. Faith in Jesus' name. Fé em nome de Jesus. Resurrection power. Poder da ressurreição. Shame has to go. A vergonha tem que sair agora. Sickness has to flee. A dor tem que sair agora. Death, Morte, where is your sting? aonde está a sua dor? Death, Morte, where is your victory? aonde está a sua vitória? Thanks be to God Agradeça a Deus who gives us the victory. que nos dá a vitória. If you need prayer Se today, você precisa de oração if hoje, you need grace se today, você precisa de graça hoje, if you need a fresh start se today, você precisa de um fresco if you need começo, joy se today, você precisa de alegria if you agora, need healing você today, precisa de cura, come down to the altar. desce agora para esse altar. If you need a fresh touch from Você heaven precisa today, de um toque fresco dos céus come hoje. down to the altar. Desce a esse altar. We're just going to worship Nós right vamos now. louvar agora. Go ahead. Vamos começar a louvar.